Uma injeção que por algum tempo foi usada para o tratamento de pacientes diabéticos mostrou-se também muito eficaz no tratamento de pacientes obesos. O princípio ativo dessa injeção é um nome complicadinho, a liraglutida. E a gente vai saber como é que funciona agora com o nutrólogo Eduardo Fonseca. Como é que é esse tratamento, Eduardo? Bom dia para você. Bom Nome dia, complicado Mônica. dessa injeção, hein? Sim. Mais uma vez, obrigado pelo convite. A liraglutida foi uma das últimas drogas liberadas no auxílio ao tratamento da obesidade. Ela, por si só, não é nenhuma medicação milagrosa, não vai conseguir resolver o quadro de obesidade, mas é um potente aliado no auxílio de tratar essa comorbidade. E para pacientes obesos, teria ali, por exemplo, o índice de massa corporal a ser respeitado ou é para qualquer pessoa? Não. Quando a gente vai pensar no tratamento medicamentoso da obesidade, a gente tem que obedecer alguns pré-requisitos, digamos assim. Primeiro, é tentar conscientizar que o paciente precisa praticar algumas mudanças de hábito, desde a parte alimentar, a parte de exercícios físicos, consequentemente já dá um pontapé inicial. A partir do momento que ele começa a fazer isso e não tem um bom resultado, não consegue emagrecer o quanto deveria emagrecer, aí sim a gente vai pensar nesse tratamento medicamentoso. Então, o que é preconizado é que a gente vai entrar com, seja a liraglutida ou outra medicação, a partir do momento que o paciente tem o IMC acima de 25, que é o quadro de sobrepeso, por exemplo, associado a alguma comorbidade. Que seria, por exemplo, hipertensão, alta. Seria diabetes, alguma doença mais crônica, por exemplo. Certo. Ou então acima do IMC de 30, que é quando a gente já começa uma classificação da obesidade grau 1, 2 ou 3. Você trouxe até a injeção para a gente, é Sim, isso? Aqui eu Pode trouxe, mostrar? Aqui eu trouxe os dois exemplares, porque inicialmente a liraglutida ela foi utilizada para tratamento do diabetes. Então ela foi liberada como o Victoza. Então nessa época viu-se que todos os pacientes estavam melhorando do ponto de vista do diabetes e também estavam começando a emagrecer. Aí a indústria farmacêutica viu desse potente efeito no emagrecimento, começou-se a estudar a liraglutida para tratamento de obesidade. Aí ela foi e lançou o Saxenda. Tá. O Saxenda é o mesmo princípio ativo, só que com concentração diferente do Victoza. São as únicas duas marcas, digamos assim, da liraglutida. Então, neste quesito, tanto o Victoza ou o Saxenda pode ser benéfico no tratamento da obesidade. A questão é questão de dosagem, puramente isso. Doutor Eduardo, quando se fala em injeção, ela é local para gordura, né? Então, a pessoa tem uma gordura aqui, Sim. né? A gordura da barriga, perna, quadril, enfim. Ela é local ou não? Não, ela queima não. gordura, quebra a gordura localizada ou não? Não, não tem necessidade. Ela não é de ação local, ela é de ação sistêmica. Toda vez que você vai injetar a liraglutida, ela tem que ser subcutânea, aí pode ser na barriga, pode ser no braço, na perna como um todo, e ela vai atuar de forma sistêmica no corpo todo. A liraglutida, ela é o que a gente chama de análogo do GLP-1. GLP-1 é uma substância que a gente produz toda vez que a gente come. O alimento chega no intestino, aí o nosso corpo vai começar a mandar uma mensagem para o nosso cérebro assim: estou ficando saciado, não precisa comer mais tanto. Como ela tem essa ação agonista, ela vai simular a ação do GLP-1, uma coisa que o nosso corpo já faz naturalmente, por isso do efeito dela, que é esse efeito saciatógeno. Então você vai comer menos e já vai se sentir saciado. Então consequentemente, é o processo que leva ao emagrecimento. E essa injeção, ela é aplicada todos os dias? Quantas sessões? Como é que é esse processo do tratamento, doutor Sim, Eduardo? ela é de aplicação diária, você vai aplicar todo dia, não importa o horário, tá? Pode ser desde de manhã, de tarde ou de noite, mas após iniciado é bom obedecer um certo padrão de horário, manter aquele horário, não ficar no dia à tarde, no outro dia de manhã, no outro dia à noite. Pode ser usado de uso crônico, não tem um limite específico, eu posso usar só durante 2 meses, só durante 6 meses, só durante 1 ano. Isso vai depender muito de como o paciente vai se comportar nesse período, se ele já vai ter atingido a meta foi preconizada, se ele vai apresentar algum efeito colateral ou não, se ele nesse período, vamos supor, uma paciente com sobrepeso e descobriu estar gestante.
ela vai ter que abdicar do tratamento, ela vai ter que suspender o tratamento. Então, vai depender de como o paciente vai evoluir nesse período para saber se vai ter continuidade ou não a medicação. Esse efeito colateral, porque cada organismo reage de uma forma, né, doutor Eduardo? Poderia ser o quê? Que tipo de efeito? Eventos mais raros, qualquer medicação pode causar. O Dr. Rogério esteve aqui mais cedo falando disso, que todo remédio ele pode causar algum efeito colateral, pode ter algum efeito adverso do uso dele. O efeito mais comum do uso da liraglutida é náuseas. Náuseas, enjoos. Pouquíssimos pacientes têm que abandonar o tratamento por causa disso. Mas é um efeito esperado. Então, neste quesito, até quando a gente vai preconizar a aplicação, a gente tem, o profissional da área da saúde, o médico, ele tem que orientar o paciente essa questão da dosagem. Ele vai começar com uma dosagem mais baixa e vai progredindo. Um dos principais motivos para isso é por causa desse efeito colateral esperado, que é a náusea, que é o enjoo e podendo até mesmo levar ao vômito. E a gente consegue perceber quando, né, o tratamento é indicado, a gente consegue perceber o resultado em quanto tempo? E a gente percebe uma redução de medidas ou de peso? Como é que é isso? Isso é multifatorial, porque não depende só do uso da medicação, depende de todo o contexto. Se o paciente está se aderindo melhor ao plano alimentar, está praticando exercício físico, esse efeito vai ser mais rápido. O paciente vai ter um benefício em um menor tempo. Se ele não tem essa mudança de hábito tão pronunciada e está usando medicação, ele pode ter algum efeito positivo? Sim, mas vai ser mais retardado. Consequentemente, com o passar do tempo, ele vai ter, aí não tem como definir tempo, com uma semana eu vou ver resultado, com 15 dias eu vou ver resultado, mas essa questão da gordura e perda de peso também é variável, porque muitas das vezes o paciente está usando a liraglutida, está perdendo medidas, mas não está perdendo tanto peso na balança. Isso, se a gente for pensar, de certa forma, isso é até positivo, que mostra que o paciente está ganhando massa muscular. Ele está treinando, ele está comendo e está fazendo uso. De regra geral, o paciente vai tanto perder peso como perder medidas. Entendi. Mas se ele está perdendo medidas e não está perdendo tanto peso, o que isso significa? Que ele está perdendo gordura e ganhando massa muscular. Uma vez que o tecido muscular ele é muito mais denso. Então, consequentemente, ele ocupa menos espaço que o tecido gorduroso. Então, não é de todo ruim se o paciente estiver perdendo medida e não estiver perdendo peso. Que bom, né? Sim, é bom, é muito bom. Sim. Isso preocupa muita gente. O pessoal está perguntando aqui, doutor Eduardo, se é com receita médica ou não, né? E sim. Como é a liraglutida não tem necessidade de um receituário controlado como outros medicamentos, por exemplo, a sibutramina, que é um anorexígeno, que precisa um receituário mais controlado, a receita azul, B2, o termo de consentimento, mas é com receita médica. Você não pode comprar sem receita médica, porque nem todo mundo pode tomar a medicação. Nem todo mundo tem indicação de tomar a liraglutida. É a pergunta mais comum aqui, que o pessoal está acompanhando a entrevista com o doutor Eduardo, justamente perguntando sobre isso, né? Se é com receita médica. E eu quero reforçar para você que chegou agora, desde que nós estamos aqui conversando com o doutor Eduardo, sobre essa novidade, né? Essa injeção que chega, não é milagre. Não é. Não é milagre. A liraglutida foi liberada foi em fevereiro de 2016, então tem um pouquinho mais de um ano que ela foi liberada. E como ela tem um efeito positivo muito bom, o pessoal acha que ela por si só vai dar um resultado muito bom no tratamento da obesidade. Ela realmente, ela pode potencializar, ela pode ter algum efeito positivo, mesmo o paciente não tendo essas mudanças de hábitos? Às vezes sim, mas não existe milagre nisso, Mônica. O paciente tem que se conscientizar que ele tem que fazer exercício físico, ele tem que comer bem, ele tem que ter essas mudanças de hábito. Sem mudança de hábito, talvez ele pode até ter um resultado imediato com o uso da medicação, mas ao suspender a medicação, ele vai perder aquele resultado, ele vai voltar ao estado inicial que ele estava antes do tratamento. Doutor Eduardo, a gente sempre fala de obesidade, a gente tem que falar mesmo porque a situação é crítica, é uma epidemia no mundo todo, Sim. Não é verdade? Agora, a pessoa tem que tomar consciência, porque não é, né? Você tem que ter esse esforço e é um esforço para a vida inteira. Quem luta contra a balança é um esforço para a vida inteira. Sim. Eu tive a oportunidade de fazer um curso fora do Brasil recentemente, onde que eles falaram bastante nessa questão das mudanças de vida, da mudança de hábito em relação à obesidade. A obesidade ela é uma doença multifatorial. É uma doença endócrina, é uma doença metabólica, é uma doença que envolve fatores sociais, psicológicos e não adianta você atuar somente em um pilar. Você tem que tentar cercar de todos para você ter um resultado positivo. E sendo uma doença crônica, ela tem que estar constantemente com essa atenção. Não adianta você pensar assim, em um mês eu vou resolver meu problema. Não vai. Você tem que levar isso a longo prazo
é uma mudança de estilo de vida, uma mudança crônica. A falta de consciência em relação a isso atrapalha, por isso que as pessoas não conseguem emagrecer, não conseguem atingir ali seu índice de massa corporal? Porque é muito comum a gente ver essas pessoas querendo um resultado imediatista. A pessoa querer assim, eu vou tomar algo agora, eu vou emagrecer e depois não preciso mais nada. E isso não funciona assim, porque você tem que ter essa mudança comportamental para você ter não só a perda de peso, mas principalmente a manutenção dessa perda. A manutenção que é bem complicada, né? A gente pode falar depois. A Raquel quer saber o valor. Dá para a gente poder falar em valor? Isso, ela não tem um custo muito barato, mas não é um valor tão exorbitante assim, mas se for pensar assim, ela não é baratinha, tá? O valor vai variar um pouquinho de farmácia para farmácias, mas geralmente, quando você faz o cadastro, tem como, ao você comprar a medicação, você fazer o cadastro no próprio laboratório, em que você compra um desconto. E geralmente isso mantém-se um preço fixo, com poucas variações, tá? O Saxenda, que tem uma concentração maior... Que é esse aqui. Que é esse aqui. Ele tem uma durabilidade um pouco maior, que vai gerar em torno, mais ou menos, a caixinha de uns R$500, 500 e poucos reais. E essa caixinha vem quanto? Vem com 3 canetinhas. 3 canetinhas? Isso. Mas aí vai depender da dosagem. Aí onde, por exemplo, mas eu vou gastar só isso por mês? Não sei. Vai depender do que o profissional médico, por exemplo, do que o nutrólogo vai indicar da dosagem. Porque às vezes você vai usar uma dosagem maior, consequentemente vai durar menos tempo. Entendi. Ou então você vai usar uma dosagem menor, que pode durar mais tempo. Então isso é variável, tá? É uma novidade, é mais uma ajuda, mas reforçando, não é milagre. A gente precisa fazer a nossa parte também. Justamente, né? É o principal. É o principal. Quero muito agradecer ao Eduardo Fonseca, nutrólogo, com a gente aqui mais uma vez no Manhã Total. Obrigada, viu, Eduardo? Eu que agradeço. Convite sempre reforçado, viu? Sim. Obrigada.